A partir de hoje, a Sagres conversa com as candidatas à reitoria da UFG, a Universidade Federal de Goiás. A gente começa conversando hoje com a professora Sandra Mara Chaves, atual vice-reitora da UFG. Professora, obrigado pelo contato com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Bom dia, Cileide. Prazer ter a senhora com a gente, bom dia. Professora, qual é o principal debate, qual é o principal assunto em destaque nessa eleição para a reitoria da UFG? Lembrando que o atual reitor Edivar Madureira foi reeleito, não pode ser candidato agora e apoia a chapa da senhora. Qual é o principal assunto para a UFG nessa eleição e pensando nos próximos 4 anos? Bom, na verdade nós temos vários desafios, né? Uma das principais questões que envolve toda a discussão nesse momento é o orçamento, o corte significativo do orçamento das universidades federais, né? Que compromete de maneira significativa todas as atividades da UFG. Então esse é um grande desafio, é uma temática extremamente importante, especialmente porque envolve todo o programa de assistência estudantil e, claro, a manutenção das atividades diárias da UFG. Professora, mas esse corte foi para 2021, né? No caso da senhora ser eleita, o seu mandato é para o ano que vem. E para o ano que vem, quer dizer, qual que é esse trabalho? Cileide, esse corte, né, que acontece agora de quase 20%, realmente para 2021. Mas nós temos um histórico, né, de redução do orçamento de 2014 até o momento, e isso passa de um ano para outro e tem uma repercussão muito significativa para o ano seguinte. Então nós sabemos que nós vamos continuar enfrentando um grande desafio de manutenção das atividades básicas da universidade se nós não conseguirmos reverter, né, a questão do orçamento, e se a gente não conseguir pelo menos recuperar aquilo que era previsto para esse ano, para que a gente consiga minimizar o impacto para o ano que vem. Porque a gente tem, né, do ano passado para cá, o recurso ele não é suficiente para finalizar o ano. E este ano, mais complexo ainda, nós não chegaremos até setembro, né, continuando do jeito que estamos. E, claro, isso tem repercussões muito significativas para 2022. Bom, a senhora é vice-reitora atualmente, né? Portanto, é candidata da situação. O que a situação propõe para a universidade, além dessa questão da sobrevivência? Bom, além, né, dessa questão que é extremamente importante, porque ela, né, diz respeito ao desenvolvimento de todas as demais atividades na universidade, as nossas propostas passam especialmente pela questão de dar continuidade a todas as conquistas que a UFG teve nos últimos anos, que foram grandes, né? A UFG se tornou hoje uma das maiores universidades do país, com excelência no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, na cultura, é uma referência no que diz respeito à inclusão. Então, o nosso propósito é dar continuidade a todas essas conquistas que foram construídas coletivamente e, claro, fazer frente aos novos desafios que se apresentarão, mas trazendo novas propostas, novos projetos, inovando, investindo cada vez mais na qualidade dos processos formativos, investindo na qualidade de vida e de saúde no trabalho, né, de toda a nossa comunidade, investindo em ações que humanizem cada vez mais as relações dentro da universidade, investindo na pesquisa e também, especialmente, na relação com a sociedade por meio da extensão. Professora, a universidade existente hoje, ela é fruto muito do Reúne, né? Que 2010, qual é o ano? Foi 2008, 2009. Nós já estamos aí, né, passados muitos anos, numa nova realidade mundial e mesmo no país, agora com a questão da pandemia, a mudança
da forma, né, de relacionamento da universidade com os alunos. Eu pergunto o seguinte, isso não exige uma nova universidade, independentemente da questão da sobrevivência, mas não é hora da universidade se repensar e para se adaptar a esse novo momento, a esse novo mundo que a gente está encontrando aí com todas as mudanças tecnológicas, mas também com mudanças na sociedade como um todo? Na verdade, Cileide, a universidade tem feito isso o tempo todo, né? A universidade, ela se redimensionou, ela se reinventou e ela se apresentou de uma forma extremamente incisiva no contexto da pandemia, seja por meio da produção de milhares de EPIs que foram distribuídos, seja por meio de ações solidárias, seja por meio da realização de testes para Covid para a comunidade universitária e para a comunidade em geral, seja por meio de inúmeras pesquisas que estão sendo desenvolvidas na universidade sobre diferentes temáticas, mas especialmente sobre coronavírus e Covid-19. Enfim, a universidade ela é extremamente dinâmica, ela não para e ela se renova, ela se reinventa a cada desafio que lhe é posto. Então, esse novo contexto nos traz, sim, enormes desafios e é para esse novo contexto que nós estamos preparados, não é, para enfrentar e para lidar com ele, como a comunidade universitária, como o próprio nome da nossa chapa diz, UFG Viva, para uma comunidade universitária que é extremamente viva, dinâmica, atuante e que se mobiliza, não é? E está apta a dar respostas às diferentes demandas da sociedade em todas as áreas, né, que nos forem apresentadas demandas. Esse processo, né, dessa dinamicidade da universidade, ele é muito próprio, né, da característica dessa instituição, que é diversa, que é plural, que respeita as diferenças, que inclui, né, e que produz conhecimento, forma profissionais da mais alta qualidade, produz conhecimento e se relaciona de uma maneira muito efetiva com a sociedade. Professora, eu vou falar com números por alto, pode ser que eu erre em alguns detalhes, mas eu estou falando no geral. Pelo que eu vi, das cerca de 6 mil vagas que a universidade oferece anualmente, cerca de 1.000 delas não foram preenchidas, né? A universidade não está conseguindo preencher todas as vagas que oferece. E a gente sabe que tem evasão. Além disso, além de não entrar o número, preencher todas as vagas, tem evasão até de 50%. Isso não é um desafio? Quer dizer, o que a senhora, como reitora, né, caso vença a eleição, se propõe a fazer para esse problema que é real, que é concreto, que a universidade está enfrentando? Na verdade, a gente, em alguns cursos, em algumas áreas, né, nós temos vagas que não foram preenchidas. Mas esse processo, nós temos um outro processo, um outro edital, que é o preenchimento de vagas remanescentes. Então, nós procuramos otimizar o preenchimento das vagas, até porque é uma universidade pública, né, uma universidade que dá a possibilidade de segmentos da sociedade que historicamente estiveram impedidos de ter acesso a uma universidade pública tenham essa oportunidade. Então, as vagas remanescentes, elas são utilizadas em outro processo para que a gente consiga preenchê-las. E nós estamos com um trabalho intenso em relação à evasão e os nossos números, né, estão como os números das demais universidades federais do país. Acredito que, como você disse, todo um contexto social, especialmente econômico, né, que faz com que a gente tenha um índice de evasão maior em alguns cursos, mas o nosso propósito e a nossa intenção é investir firmemente em mecanismos de promoção da permanência. Isso já está sendo feito, isso continuará sendo feito de forma ainda mais acentuada, de maneira que a gente possa garantir formas de que o estudante entre para a universidade e que ele tenha as condições objetivas para concluir o seu curso de graduação.
Não era melhor repensar e apresentar um novo projeto de universidade, inclusive para otimizar recursos, né? Porque a universidade está com problema de recursos e a gente sabe que com essa evasão alta e sobrando vagas, acaba sendo um desperdício. Não é o caso de, além dessas medidas aí que a senhora está falando, né, de tentar um novo chamamento e de dar continuidade a programas de permanência, não é o caso da universidade se olhar e se perguntar: o que eu estou oferecendo é o que a sociedade precisa? Eu não preciso de me modificar para atender essa nova sociedade? Sileide, a universidade ela faz isso o tempo todo, né? A universidade ela se avalia e revê os processos e redimensiona os processos, e é essa a nossa intenção. Nós fazemos isso o tempo todo, né? E essa busca ativa pelos estudantes, né, que evadem ou que trancam matrículas é um processo que a gente acentuou agora por ocasião da pandemia, e é claro que existem vários fatores que causam a evasão, não é um aspecto isolado que causa a evasão, mas são vários fatores que se conjugam e fazem com que o estudante abandone a universidade. Mas esse processo de avaliação, de revisão dos processos, de discussão em relação aos cursos, da dinâmica dos processos formativos, ele é feito constantemente na universidade por um processo de autoavaliação, por um processo de avaliação dos cursos pelos estudantes, pelos professores, pela comunidade. E a universidade, sim, eu acho que ela é extremamente, como eu disse, dinâmica, né, na construção desses processos e em se olhar e se avaliar. É claro que isso é um grande desafio, não é? É uma dinâmica que a gente precisa continuar de forma cada vez mais acentuada, e esse é o nosso propósito, não é? Nós estamos no momento, por meio da construção do nosso projeto de gestão, fazendo, né, nós constituímos 20 eixos temáticos que tratam das diferentes dimensões da universidade, e esses eixos temáticos, né, as pessoas foram se agregando a grupos que estão trabalhando esses eixos temáticos, como universidade e sociedade, universidade e cultura, internacionalização, gestão de pessoas, graduação, pós-graduação, educação básica, extensão, cultura. Então, todas as dimensões, mulheres na comunidade universitária, né, os servidores e servidoras técnico-administrativas, todos esses eixos temáticos estão com grupos trabalhando intensamente na avaliação, né, dessa trajetória da universidade, especialmente dos últimos anos, e apresentando propostas, né, construindo um documento que será consolidado a semana que vem para constituir o nosso projeto de gestão. Então, esse momento de campanha, né, e de escolha dos gestores, ele está sendo muito importante para fazer exatamente isso que você está colocando, né? Para além da avaliação institucional que é feita, para fazer isso, né? Olhar para o passado, olhar para o que esta universidade construiu nessa trajetória, valorizando e consolidando aquilo de bom que nós conseguimos, né, alcançar por meio do trabalho coletivo, e olhar para o futuro por meio dessa avaliação, buscando elementos, então, para projetar o futuro, para planejar e para trazer novos elementos para essa gestão que se iniciará em 2022. Isso está sendo feito de forma muito participativa, de forma muito dinâmica, envolvendo todos os segmentos da comunidade universitária. Pois já que isso está acontecendo, né, há mais tempo, o que já mudou nesse processo? Assim, desde do Reúne, que eu vou usar aqui como nome genérico, né, não quer dizer que seja a mesma coisa que tem que ser feita, mas qual foi o outro, aspas, Reúne que a UFG já fez a partir dessas reflexões, dessa autoanálise interna? Por exemplo, criação de novos cursos, por exemplo, alterações nos projetos pedagógicos de curso de graduação e de pós-graduação, né, olhando para
o mundo do trabalho, olhando para as mudanças que acontecem constantemente. Então, os cursos estão fazendo esta reavaliação a partir das normativas legais, mas também a partir dessa avaliação do contexto social, do contexto econômico em que nós vivemos, de forma que os cursos formem profissionais que estão aptos, a atuar no mundo atual com todas as mudanças que nós estamos vivenciando. Eu acredito que a universidade ela consegue fazer isso, tanto é que o UFG se tornou uma das maiores e melhores universidades do país, e, como eu coloquei, ela é referência nacional e internacionalmente em várias dimensões. As nossas produções científicas expressam isso, a avaliação dos nossos cursos de graduação expressam isso, o desempenho dos nossos estudantes de graduação e de pós-graduação expressa todo esse processo construído pela UFG nesses 60 anos de existência. É uma universidade muito nova, mas uma universidade que já conquistou muito. E o que a gente pretende, caso sejamos os escolhidos, a chapa UFG Viva, e a gente espera que sejamos, o que a gente pretende é, como eu disse, usar essa avaliação e essa reflexão como elementos para que a gente possa aprimorar aquilo que for necessário e, a partir dessa avaliação, dessa análise, trazer as mudanças que forem necessárias, as inovações que forem necessárias para fazer frente a esse novo tempo, a essas mudanças que a sociedade, de uma forma geral, está vivenciando. Rubens. Professora, só para finalizar, um questionamento que faço é em relação às bolsas de pesquisa, diante desses cortes do orçamento que a gente abordou aqui no início da entrevista, inclusive é fundamental para a sobrevivência da universidade, mas qual o impacto disso para as bolsas de pesquisa, a pesquisa que se mostrou tão importante nesse momento de pandemia? E qual a posição da senhora em relação à possibilidade de a iniciativa privada ter uma participação maior no financiamento de pesquisas dentro das universidades públicas no Brasil? O governo federal chegou a propor isso, não avançou, mas como é que a senhora avalia? Primeiro, qual é a situação, a perspectiva de bolsas de pesquisa nesse momento e a possibilidade de novas formas de financiamento? Bom, Rubens, nós tivemos uma redução significativa nos investimentos em ciência e tecnologia, Isso, o tempo todo nós estamos vivenciando essa discussão na mídia e nas universidades mais especificamente. E claro que essa redução de investimentos, ela compromete o número e as pesquisas que são realizadas, porque pesquisas levam tempo, pesquisas demandam insumos, demandam equipamentos e, claro, os nossos pesquisadores buscam por meio de projetos nas agências de fomento, por meio de projetos também com indústrias, empresas, buscam alternativas para financiar os seus projetos de pesquisa. E nós achamos que esse também é um caminho, mas a gente precisa sim que as agências de fomento ampliem cada vez mais. Nós precisamos de uma dinâmica contrária ao que está acontecendo. Nós precisamos de apoio, de financiamento, de recursos para que nós possamos cumprir um papel que é essencial das universidades públicas, que se destacam hoje como grandes desenvolvedores e produtores de conhecimento. São as universidades que mais fazem pesquisa e são as universidades que mais produzem conhecimento, são as universidades federais nesse país, as instituições federais de ensino superior. E claro que cortes de recurso em ciência e tecnologia, em educação, ciência e tecnologia, claro que compromete todo esse papel fundamental que as universidades têm no desenvolvimento de pesquisas cujos resultados vão beneficiar a sociedade como um todo, como é o caso das pesquisas realizadas em relação ao coronavírus, as pesquisas, tem universidades com estudos adiantados já sobre vacinas, com possibilidade já de finalizar esses estudos, mas para isso o apoio, o financiamento é fundamental. Professora Sandra Mara Chaves, candidata a reitora da Universidade Federal de Goiás.
Professora, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia e boa sequência aí no trabalho nessa candidatura, professora. Bom dia. Muito obrigada, Rubens. Bom dia, Cileide. E o que a gente espera é isso, né? Que a nossa chapa, o UFG Viva, tenha sucesso nessa empreitada e que a gente possa dar continuidade a todo esse crescimento e ao papel que a UFG ocupa no contexto da sociedade goiana e no contexto nacional. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado, professora. Entrevista, portanto, com Sandra Mara Chaves, candidata à reitoria da UFG, Universidade Federal de Goiás. A eleição acontece entre os dias 8 e 9 do próximo mês de junho e tem duas chapas. Uma liderada encabeçada, né, pela professora Sandra Mara Chaves, a chapa UFG Viva. E amanhã, nesta quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai conversar com a candidata a professora Maria Fioravantes, que encabeça a chapa Movimenta UFG. Eleições, então, dias 8 e 9 de junho. Destaque a íntegra da conversa com a candidata Sandra Mara Chaves, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.